Está entrando no ar a Rádio Ubirici FM Comunitária. Emissora ZYU 354, transmitindo em 87.9 MHz. O som em nova estação. Dentro de breves instantes escucharán otro de nuestros habituales programas. A voz de Violeta Casal é marca registrada na memória dos cubanos e na história da Revolução, quando o assunto é Rádio Rebelde. Ela fez parte da equipe de locutores que transmitiram clandestinamente por 311 dias, no ano de 1958, notícias sobre a luta do movimento revolucionário 26 de julho, liderado por Fidel Castro, contra a ditadura de Fulgêncio Batista, que havia tomado o poder por golpe militar 6 anos antes. Aquí Radio Rebelde, transmitiendo desde un punto de la Sierra Maestra en el territorio libre de Cuba. Dentro de breves instantes iniciaremos nuestros programas habituales en la banda de 20 metros a las 7 y a las 9 de la noche y en la banda de 40 metros a las 8 y a las 10 de la noche. A primeira transmissão oficial da Rádio Rebelde foi em 24 de fevereiro de 58. As emissões clandestinas foram feitas até o chamado Dia do Triunfo, 1º de janeiro de 1959, data da vitória dos revolucionários. Em Cuba, nos anos 1950, a criação de órgãos de imprensa clandestinos pelo movimento 26 de julho fez parte de uma estratégia da mídia revolucionária entendida como mais uma trincheira. Só que essa batalha se dava dentro da área de propaganda. Ciro Arturo Del Rio Guerra, hoje com 82 anos, foi uma das peças-chave para o início dessa história radiofônica. Ele conta que, junto com Eduardo Fernandes, técnico de áudio que também se juntou à emissora na Sierra, levou a Ernesto Che Guevara a ideia de instalar equipamentos de rádio na guerrilha. Se mantuvo a ideia de plantear al mando de la Sierra Maestra una creación de una radio o un tipo de radio para comunicarse entre tropas o comunicarse con la población. Y él y yo hablamos, Eduardo y yo, de quien se encontrara primero con los jefes, que se lo planteara. Y yo fui el primero que me encontré y le hice la proposición al Che de la idea que teníamos nosotros. E a ele gostou muito. A guerrilha já estava em curso há pouco mais de um ano, quando Che determina a ida de equipamentos de rádio para a Sierra. Naquele momento, alguns jornais clandestinos do movimento 26 de julho já circulavam pelo país como parte da estratégia de propaganda. Guerra conta como foi pensada e executada a articulação para driblar o exército da ditadura e levar os equipamentos da capital cubana até a base da guerrilha. Eduardo tuvo que venir a La Habana y aquí con el movimiento consiguió los equipos que se llevaron. Hugo, mi hermano, estaba en Santa Rita para recibir los equipos y ahí organizar el grupo de cargar de los equipos y el itinerario para informarme a mí cuál iba a ser, porque yo tenía que venir con una tropa mandado por el Che a escoltar esos equipos. Hugo organizó con un mulo la carga de los equipos, acumulador, planta eléctrica, receptor, transmisor, antena, bombillos, cables, todas esas cosas. E saiu perfeito. Assim que os equipamentos chegaram, os guerrilheiros iniciam os testes de transmissão, tentando contato com as tropas revolucionárias que estavam em colunas espalhadas pela Sierra Maestra. Assim fez o Che no microfone ao chamar por Camilo Cienfuegos, que liderava uma dessas colunas rebeldes. Atenção, coluna 2, coluna 2, coluna 2. Camilo, aqui está o Che. Camilo, aqui está o Che. Durante os 311 dias de transmissões clandestinas, a base da Rádio Rebelde mudou algumas vezes de local, seja por questões técnicas para melhorar o alcance das emissões, seja por questões de segurança. Arsênio Garcia Dávila, hoje com 85 anos, foi combatente do Exército Rebelde na Coluna 1,
sob comando de Fidel, que tinha como base a Comandância de La Plata, local onde a rádio ficou instalada durante a maior parte do tempo. Ele foi um dos expedicionários do iate Granma, que trouxe os guerrilheiros do México até a Sierra Maestra em 1956, entre eles Che, Fidel e Raúl Castro. Ele conta a escolha da Coluna 1 para abrigar a emissora. Era um lugar muito casi inaccesible, um lugar muito difícil, donde pusimos el hospital para tratar de que el enemigo no pudiera llegar nunca a ese lugar y nosotros defenderlo. Y ahí teníamos el hospital y la radio, que eram as duas coisas mais importantes nesse momento. O grupo de locutores que participou da primeira transmissão oficial da rádio permaneceu à frente dos microfones até o fim da guerrilha. São eles: Violeta Casal, Guillermo Pérez, Jorge Henrique Mendoza, Orestes Valera e Ricardo Martínez. A maior parte deles já trabalhava como locutores profissionais de emissoras cubanas. Radio Rebelde informando. Cayó el pueblo de Cienfuegos en manos de las fuerzas rebeldes. Se comunica por este medio que el pueblo de Cienfuegos es ya territorio libre de Cuba. Así triunfa la revolución cubana. A equipe que trabalhou nos bastidores da emissora sofreu alterações ao longo do tempo. Ángel Fernández Vila, por exemplo, que era delegado de propaganda do Movimento 26 de Julho em Havana, assumiu a tarefa de subdiretor da Rádio Rebelde em novembro de 1958 e permaneceu no cargo até o triunfo revolucionário. O diretor da emissora naquele período era Carlos Franchi, que desertou de Cuba após a vitória da Revolução. Vila conta quais eram suas tarefas na rádio. Bueno, el jefe generalmente era virtual, el jefe generalmente estaba en maniobras con Fidel, entonces yo era el esclavito que estaba allí con los papeles en la mano haciendo los programas, pero yo era fundamentalmente en la parte de organización de los programas, la programación y la redacción de artículos. Vila explica que os conteúdos veiculados pela Rádio Rebelde eram coletados de diversas fontes. Había un grupo cogiendo noticias fuera, un grupo cogiendo noticias por cable interna de Cuba, otro grupo buscando noticias donde fuera, con las mismas estaciones de las columnas nos daban las noticias de su combate y demás. As transmissões da emissora, no entanto, não se limitavam a Cuba. Havia a chamada Cadena de la Libertad. Era um conjunto de emissoras que transmitia a Rádio Rebelde em rede e incluía emissoras estrangeiras, além de estações criadas pelas colunas rebeldes. Segundo reportagem da revista cubana Boêmia, eram 28 emissoras desde a Argentina até os Estados Unidos e 50 emissoras só na Venezuela. Mas a Rádio Rebelde não se resumia a notícias de guerra, locuções puramente políticas e campanhas de mobilização do povo. Havia música. Ela esteve presente na emissora desde a transmissão inaugural, que foi iniciada com o hino invasor. Um trecho dessa música precedia as emissões da Rádio Rebelde na Sierra Maestra e se transformou em marca registrada. Originalmente, o hino foi composto ainda na Primeira Guerra de Libertação de Cuba, em 1895. Mas a música na Rádio Rebelde ia além dos hinos. A emissora clandestina contava com o Quinteto Rebelde, um grupo de camponeses de uma mesma família que foram convidados por Fidel para tocar música durante as transmissões. Eugênio Medina, um dos integrantes desse quinteto e hoje com 75 anos, recorda como tudo aconteceu. Ele morava com a família na Sierra Maestra na época. Fidel, cuando fueron a trasladar a Radio Rebelde de la parte de la mesa que la tenía el Che para la comandancia, Fidel habló con el viejo para hacer un programa musical en Radio Rebelde, porque los locutores le dijeron que hacía falta una música, introducir una música para tener tiempo de intercambiar y esas cosas. Y entonces Fidel le dijo, bueno, si es que hay que poner música por obligación, vamos a poner música, pero que sea músico de aquí. Vamos a poner este grupo que toca bien. Nosotros nunca habíamos estado en una estación radial, ni habíamos visto un micrófono. Mas no contexto da guerrilha, a música não era entendida como diversão, e sim como ferramenta política, como explica Medina. Fidel se le ocurrió que había que dispararle con todas las armas al enemigo. Y dentro de ella
una de las armas predilectas de él que quería tirar al enemigo era la música. Pero nosotros no sabíamos eso, nosotros creíamos que era la música y ya será lo que nosotros hacíamos como combatientes, que nos pusieron a eso y eso era lo que nosotros hacíamos. Pero cuando dijeron, oye, tienen que ir a un combate ahora y tienen que ir a meter música allí. No, pero nosotros queremos armas. No, pero el problema es que el arma, ustedes tienen armas, el arma ideológica, que esa es el arma que ustedes van a llevar allí. Y entonces, bueno, pues vamos para el combate. Y así fuimos al primer combate a Santo Domingo. Con una pequeña planta de Radio Rebelde y 2 campanas de amplificación, nos colocamos cerca de la ametralladora 50 Rebelde. Y entonces a partir de aí começamos a tocar o inimigo. Eles se quedaram callados, que não se sentiam tiro. As transmissões clandestinas da Rádio Rebelde chegam ao fim em 1º de janeiro de 1959, com a vitória dos revolucionários e fuga do ditador Fulgêncio Batista. Boletín especial de Radio Rebelde, órgano oficial del movimiento 26 de julio y del ejército rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba. Se acaba de anunciar desde el campamento de Colombia que el tirano Batista ha huido. Ao longo dos 311 dias no ar durante a guerrilha, a emissora tinha como princípios orientadores de sua missão propagandear os ideais rebeldes e a luta insurrecional, informar, mobilizar e orientar o povo cubano para a resistência à ditadura e ser instrumento de comunicação do movimento revolucionário 26 de julho. Para isso, as transmissões focavam um público diverso, como a militância do movimento, o povo cubano em geral, especialmente a classe trabalhadora, os soldados da ditadura, em geral na tentativa de os convencer a desertar do exército de Batista, e a população estrangeira. Na última transmissão clandestina da Rádio Rebelde, no dia do triunfo, Fidel anuncia ao povo a chegada da revolução ao país. Esta vez, nada ni nadie podrá impedir el triunfo de la revolución. Trabajadores, este es el momento en que te toca asegurar el triunfo de la revolución. Cubanos, por la libertad, por la democracia, por el triunfo pleno de la revolución, a la huelga general revolucionaria en todos los territorios no liberados. A Rádio Rebelde existe até hoje, mas como emissora oficial. Completou 58 anos em 2016. Atualmente tem sede em Havana e conta com programação 24 horas por dia e alcance de 98% do território cubano. É transmitida nas frequências AM, FM e ondas curtas, além da internet. Rádio documentário, a Rádio Rebelde como arma de guerrilha na Revolução Cubana. Conteúdo complementar à dissertação apresentada por Beatriz Pasqualino ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas para obtenção do título de mestre em Sociologia, sob orientação do professor Dr. Marcelo Ridente. Está entrando no ar a Rádio Ubirici FM Comunitária. Emissora ZYU 354 transmitindo em 87.9 MHz. O som em nova estação. Desde la Sierra Maestra, territorio libre de Cuba. Dentro de breves instantes escucharán otro de nuestros habituales programas. A voz de Violeta Casal é marca registrada na memória dos cubanos e na história da Revolução, quando o assunto é Rádio Rebelde.
Ela fez parte da equipe de locutores que transmitiram clandestinamente por 311 dias, no ano de 1958, notícias sobre a luta do movimento revolucionário 26 de julho, liderado por Fidel Castro, contra a ditadura de Fulgêncio Batista, que havia tomado o poder por golpe militar 6 anos antes. Aquí Radio Rebelde, transmitiendo desde un punto de la Tierra Maestra en el territorio libre de Cuba. Dentro de breves instantes iniciaremos nuestros programas habituales en la banda de 20 metros a las 7 y a las 9 de la noche y en la banda de 40 metros a las 8 y a las 10 de la noche. A primeira transmissão oficial da Rádio Rebelde foi em 24 de fevereiro de 58. As emissões clandestinas foram feitas até o chamado Dia do Triunfo, 1º de janeiro de 1959, data da vitória dos revolucionários. Em Cuba, nos anos 1950, a criação de órgãos de imprensa clandestinos pelo movimento 26 de julho fez parte de uma estratégia da mídia revolucionária entendida como mais uma trincheira. Só que essa batalha se dava dentro da área de propaganda. Ciro Arturo Del Rio Guerra, hoje com 82 anos, foi uma das peças-chave para o início dessa história radiofônica. Ele conta que, junto com Eduardo Fernandes, técnico de áudio que também se juntou à emissora na Sierra, levou a Ernesto Che Guevara a ideia de instalar equipamentos de rádio na guerrilha. Se mantuvo a ideia de plantear al mando de la Sierra Maestra una creación de una radio o un tipo de radio para comunicarse entre tropas o comunicarse con la población. Y él y yo hablamos, Eduardo y yo, de quien se encontrara primero con los jefes, que se lo planteara. Y yo fui el primero que me encontré y le hice la proposición al Che de la idea que teníamos nosotros e a ele gostou muito. A guerrilha já estava em curso há pouco mais de um ano quando Che determina a ida de equipamentos de rádio para a Sierra. Naquele momento, alguns jornais clandestinos do movimento 26 de julho já circulavam pelo país como parte da estratégia de propaganda. Guerra conta como foi pensada e executada a articulação para driblar o exército da ditadura e levar os equipamentos da capital cubana até a base da guerrilha. Eduardo tuvo que venir a La Habana y aquí con el movimiento consiguió los equipos que se llevaron. Hugo, mi hermano, estaba en Santa Rita para recibir los equipos y ahí organizar el grupo de cargar de los equipos y el itinerario para informarme a mí cuál iba a ser, porque yo tenía que venir con una tropa mandado por el Che a escoltar esos equipos. Hugo organizó con un mulo la carga de los equipos, acumulador, planta eléctrica, receptor, transmisor, antena, bombillos, cables, todas esas cosas. E saiu perfeito. Assim que os equipamentos chegaram, os guerrilheiros iniciam os testes de transmissão, tentando contato com as tropas revolucionárias que estavam em colunas espalhadas pela Sierra Maestra. Assim fez o Che no microfone ao chamar por Camilo Cienfuegos, que liderava uma dessas colunas rebeldes. Atenção, coluna 2, coluna 2, coluna 2. Camilo, aqui está o Che. Camilo, aqui está o Che. Durante os 311 dias de transmissões clandestinas, a base da Rádio Rebelde mudou algumas vezes de local, seja por questões técnicas para melhorar o alcance das emissões, seja por questões de segurança. Arsênio Garcia Dávila, hoje com 85 anos, foi combatente do Exército Rebelde na Coluna 1, sob comando de Fidel, que tinha como base a Comandância de La Plata, local onde a rádio ficou instalada durante a maior parte do tempo. Ele foi um dos expedicionários do iate Granma, que trouxe os guerrilheiros do México até a Sierra Maestra em 1956, entre eles Che, Fidel e Raúl Castro. Ele conta a escolha da Coluna 1 para abrigar a emissora. Era um lugar muito casi inaccesible, um lugar muito difícil, donde pusimos el hospital para tratar de que el enemigo no pudiera llegar nunca a ese lugar y nosotros defenderlo. Y ahí teníamos el hospital y la radio, que eram as duas coisas mais importantes nesse momento. O grupo de locutores que participou da primeira transmissão oficial da rádio permaneceu à frente dos microfones até o fim da guerrilha. São eles: Violeta Casal, Guillermo Pérez, Jorge Henrique Mendoza, Orestes Valera e Ricardo Martínez. A maior parte deles já trabalhava como locutores profissionais de emissoras cubanas. Radio Rebelde informando. Cayó el pueblo de Cienfuegos
en manos de las fuerzas rebeldes. Se comunica por este medio que el pueblo de Cienfuegos es ya territorio libre de Cuba. Assim triunfa a Revolução Cubana. A equipe que trabalhou nos bastidores da emissora sofreu alterações ao longo do tempo. Ángel Fernández Vila, por exemplo, que era delegado de propaganda do Movimento 26 de Julho em Havana, assumiu a tarefa de subdiretor da Rádio Rebelde em novembro de 1958 e permaneceu no cargo até o triunfo revolucionário. O diretor da emissora naquele período era Carlos Franchi, que desertou de Cuba após a vitória da Revolução. Vila conta quais eram suas tarefas na rádio. Bueno, el jefe generalmente era virtual. El jefe generalmente estaba en maniobras con Fidel. Entonces yo era el esclavito que estaba allí con los papeles en la mano haciendo los programas, pero yo era fundamentalmente en la parte de organización de los programas, la programación y la redacción de artículos. Vila explica que os conteúdos veiculados pela Rádio Rebelde eram coletados de diversas fontes. Había un grupo cogiendo noticias fuera, un grupo cogiendo noticias por cable interna de Cuba, otro grupo buscando noticias donde fuera, con las mismas estaciones de las columnas nos daban la noticia de su combate y más. As transmissões da emissora, no entanto, não se limitavam a Cuba. Havia a chamada Cadena de la Libertad. Era um conjunto de emissoras que transmitia a Rádio Rebelde em rede e incluía emissoras estrangeiras, além de estações criadas pelas colunas rebeldes. Segundo reportagem da revista cubana Boêmia, eram 28 emissoras desde a Argentina até os Estados Unidos e 50 emissoras só na Venezuela. Mas a Rádio Rebelde não se resumia a notícias de guerra, locuções puramente políticas e campanhas de mobilização do povo. Havia música. Ela esteve presente na emissora desde a transmissão inaugural, que foi iniciada com o hino invasor. Um trecho dessa música precedia as emissões da Rádio Rebelde na Sierra Maestra e se transformou em marca registrada. Originalmente, o hino foi composto ainda na Primeira Guerra de Libertação de Cuba, em 1895. Mas a música na Rádio Rebelde ia além dos hinos. A emissora clandestina contava com o Quinteto Rebelde, um grupo de camponeses de uma mesma família que foram convidados por Fidel para tocar música durante as transmissões. Eugênio Medina, um dos integrantes desse quinteto e hoje com 75 anos, recorda como tudo aconteceu. Ele morava com a família na Sierra Maestra na época. Fidel, cuando fueron a trasladar a Radio Rebelde de la Paz de la Mesa, que la tenía el Che, para la comandancia, Fidel habló con el viejo para hacer un programa musical en Radio Rebelde, porque los locutores le dijeron que hacía falta una música, introducir una música para tener tiempo de intercambiar y esas cosas. Y entonces Fidel le dijo, bueno, si es que hay que poner música por obligación, vamos a poner música, pero que sea músico de aquí. Vamos a poner este grupo que toca bien. Nosotros nunca habíamos estado en una estación radial, ni habíamos visto un micrófono. Mas no contexto da guerrilha, a música não era entendida como diversão, e sim como ferramenta política, como explica Medina. Fidel se le ocurrió que había que dispararle con todas las armas al enemigo. Y dentro de ella, una de las armas predilectas de él que quería tirar al enemigo era la música. Pero nosotros no sabíamos eso, nosotros creíamos que era la música y ya será lo que nosotros hacíamos como combatientes, que nos pusieron a eso y eso era lo que nosotros hacíamos. Pero cuando dijeron, oye, tienen que ir a un combate ahora y tienen que ir a meter música allí. No, pero nosotros queremos armas. No, pero el problema es que el arma, ustedes tienen arma, el arma ideológica, que esa es el arma que ustedes van a llevar allí. Y entonces, bueno, pues vamos para el combate. Y así fuimos al primer combate a Santo Domingo. Con una pequeña planta de Radio Rebelde y dos campanas de amplificación, nos colocamos cerca de la ametralladora 50 Rebelde. Y entonces a partir de ahí comenzamos a tocar el enemigo. Ellos se quedaron callados, que no se sentían tiro. As transmissões clandestinas da Rádio Rebelde chegam ao fim em 1º de janeiro de 1959, com a vitória dos revolucionários e fuga do ditador Fulgêncio Batista. Boletín especial de Radio Rebelde, órgano oficial
Ao longo dos 311 dias no ar durante a guerrilha, a emissora tinha como princípios orientadores de sua missão propagandear os ideais rebeldes e a luta insurrecional, informar, mobilizar e orientar o povo cubano para a resistência à ditadura e ser instrumento de comunicação do movimento revolucionário 26 de julho. Para isso, as transmissões focavam um público diverso, como a militância do movimento, o povo cubano em geral, especialmente a classe trabalhadora, os soldados da ditadura, em geral na tentativa de os convencer a desertar do exército de Batista, e a população estrangeira. Na última transmissão clandestina da Rádio Rebelde, no dia do triunfo, Fidel anuncia ao povo a chegada da revolução ao país. Esta vez, nada ni nadie podrá impedir el triunfo de la revolución. Trabajadores, este es el momento en que te toca asegurar el triunfo de la revolución. Cubanos, por la libertad, por la democracia, por el triunfo pleno de la revolución, a la huelga general revolucionaria en todos los territorios no liberados. A Rádio Rebelde existe até hoje, mas como emissora oficial. Completou 58 anos em 2016. Atualmente tem sede em Havana e conta com programação 24 horas por dia e alcance de 98% do território cubano. É transmitida nas frequências AM, FM e ondas curtas, além da internet. Rádio documentário A Rádio Rebelde como arma de guerrilha na Revolução Cubana. Conteúdo complementar à dissertação apresentada por Beatriz Pasqualino ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas para obtenção do título de mestre em Sociologia, sob orientação do professor Dr. Marcelo Ridente. Está entrando no ar a Rádio Ubirici FM Comunitária. Emissora ZYU 354 transmitindo em 87.9 MHz. O som em nova estação.